Deus no livro de São Mateus, no capítulo 4, versículo 9. Aliás, vamos ler todo o 4, desde o 1 até o 9. Aleluia. Glória a Deus. São Mateus, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Vamos ver as 11. Diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor Deus e Pai, nós louvamos pela Tua santa palavra. Te adoramos, Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que nos dá a conhecer o Teu querer em nós. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós sejamos tocados por esta palavra, que ela venha produzir frutos em nossas vidas, para a Tua glória, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Nós vemos aqui no texto, nós queremos frisar o verso de número 9. Satanás disse para Jesus: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui nós vemos que Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Nem mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi isento da tentação. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Estava ali buscando o Pai, sendo fortalecido pela presença do Espírito Santo. Mas também o tentador apareceu a ele. E Satanás procurou destruir o ministério de Jesus através da dúvida. Satanás usa a dúvida como a sua principal estratégia para destruir a nossa fé em Deus. E aqui ele usou a dúvida para que Jesus perdesse a batalha, para que Jesus tivesse o seu ministério interrompido. Queremos, irmãos, entender nessa noite que nós também, aqui na terra, passamos por tentações. O inimigo nos tenta para nos destruir, e uma das estratégias que ele lança é a dúvida e também a promessa de dar o que ele não tem para dar. Aqui Satanás está deixando meio que entender para Jesus que ele não era filho de Deus. Porque quando eu pergunto: você é fulano de tal, é porque eu não tenho certeza se você é.
E aqui a palavra diz que Satanás aproximou-se de Jesus e fez a pergunta repetidas vezes: se tu és o Filho de Deus, então faça isso. Ele estava jogando uma dúvida no coração de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele rebateu essa dúvida através da palavra. Quando ele diz assim: se você está com fome, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás transporta Jesus para a cidade santa e coloca ele no lugar mais alto daquele lugar e diz: se você é filho de Deus, salta daqui, porque os teus anjos, eles vão te amparar. Queridos, Jesus poderia ter sido amparado pelos anjos, mas havia uma palavra que contrariava ele fazer aquilo que Satanás estava mandando. Ele disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Há muitas coisas que nós podemos fazer que são tentações contra Deus. E aquele momento que Jesus estava no pináculo do templo, lançar-se ao solo seria uma tentação contra Deus, embora Deus pudesse livrar. Há muitos momentos que nós podemos fazer algo que tenta a Deus, e aí nós podemos perder a batalha por fazer aquilo que não é autorizado fazer. Há muitas coisas que aparentemente parecem ser corretas, mas elas não são. Não são coisas que fazemos para agradar a Deus. Satanás, não satisfeito, ele coloca Jesus em outra situação e diz: olha, veja todos os reinos, todas as coisas que há nesse mundo, se tu prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. E Jesus, novamente olhando para a palavra, ele diz assim: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Querido, o que nós vemos aqui é que Satanás está tentando jogar com as palavras, está tentando levar alguém a entender que por uma simples ação ele consegue uma grande vitória. Quando Satanás encontra alguém que não entende, que não tem a compreensão da palavra, e ele diz assim: se você me adorar, eu vou te dar tudo que você precisa. Essa pessoa vai fazer pensando: vou apenas num simples momento me ajoelhar e vou conquistar o mundo. Mas aquele ato de ajoelhar significa renunciar a Deus. Quando nós adoramos a outros deuses, nós estamos renunciando o verdadeiro Deus. Jesus disse para ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Aqui nós vemos que, assim como Satanás fez com Jesus, ele muitas vezes nos tenta, falando: se você fizer isso, você vai conquistar. Se você fizer dessa forma, você vai vencer. São palavras mentirosas do inimigo para destruir a nossa fé. Nós só podemos conquistar as coisas que Deus tem para nós através da obediência à palavra de Deus. E para nós obedecermos à palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la. Por isso que Jesus venceu a tentação. Jesus conhecia a palavra. Satanás tentando levar a dúvida para o coração de Jesus e Jesus respondendo pela palavra. Será que você não tem sido tentado jogando contra você dúvidas? Quantas pessoas têm desistido da fé porque duvidaram do que Deus poderia fazer e até mesmo talvez negociaram com Satanás a sua vitória, aquilo que procuravam conquistar, e assim perderam tudo. Aqui nós vemos que nós estamos numa sociedade onde as pessoas dizem que os fins, eles justificam os meios. Ou seja, se for para fazer o bem, não importa o que você está fazendo. E muitas vezes essa máxima,
ela traz ao coração das pessoas a dúvida e nós acabamos perdendo a batalha, porque nós não conhecemos que Satanás, ele é astuto, ele procura barganhar a nossa fé, prometendo aquilo que ele não tem para dar. Queridos, nós temos que vigiar, porque muitas vezes nós podemos agir como a sociedade lá fora. Alguém que diz assim: se for para defender alguém, você pode mentir. Uma mentirinha não faz mal. Isso é a grande mentira de Satanás, porque quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade do pai da mentira, que é Satanás. Então, muitas vezes essa palavra vem à mente das pessoas, é só uma mentirinha para defender alguém, é só uma mentirinha, mas essa mentira significa você está rejeitando a verdade que é Cristo. Às vezes nós podemos ver alguém dizer assim: é roubar dos ricos para dar aos pobres não é pecado, né? É outra mentira de Satanás, porque a Bíblia diz que nós não podemos roubar, porque os roubadores não entrarão no reino do céu. Então, assim, nós vemos algumas ideias, né? Ouvimos muitas vezes alguém dizer assim: aconteceu um crime, e alguém diz assim: ele matou por amor. Não há amor que mate alguém. Então são mentiras que Satanás prega, e nós estamos vendo lá fora, a sociedade, ela tem levado ao seu coração essas mentiras como verdade. Satanás procura inverter a verdade em mentira e a mentira em verdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, quando nós conhecemos a verdade, ninguém pode nos enganar, ninguém pode nos levar a pecar contra Deus. Por quê? Porque nós já conhecemos a verdade e a verdade nos leva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós imaginando assim, olhando para a sociedade que vivemos, nós temos visto que uma das coisas que tem acontecido ultimamente é que o pecado tem virado uma virtude. Quando você peca para ter sucesso, parece que isto é uma virtude. Nós olhamos nas páginas dos jornais, quando se procura alguém para trabalhar numa empresa que procura alguém de sucesso, os adjetivos que são colocados são estes: busca-se alguém que seja ambicioso. A Bíblia não nos ensina a ser ambiciosos. A Bíblia nos ensina que é pecado ter ambição, porque a ambição leva o homem a praticar qualquer ato para conquistar a finança, conquistar a riqueza, e acaba se afastando de Deus. Quantas pessoas que têm feito atitudes horríveis para conquistar uma vida financeira, uma vida de tranquilidade, mas na verdade estão levando a sua vida para a destruição, porque ouviram a mentira de Satanás. Podemos ouvir a palavra. Precisamos de alguém que seja obstinado, alguém que seja vaidoso, alguém que seja irreverente. São adjetivos que são colocados para que alguém possa conquistar o sucesso. E nós estamos vivendo numa sociedade onde há uma grande competição, e as pessoas pregam tudo isso para que você tenha sucesso. Mas eu quero dizer para você que o cristão, ele não obtém sucesso sendo irreverente, sendo ambicioso, sendo disposto a fazer valer a qualquer custo a sua vontade, mas ele é vitorioso. Ele passa a ser uma pessoa de sucesso quando ele deixa Deus governar. Se nós entrarmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os filhos de Deus que ouviram a sua palavra, eles foram homens de sucesso. Nós olhamos para a vida de Moisés. Moisés, esse homem que antes de conhecer a Deus verdadeiramente, era um homem que procurava fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando ele vê alguém sofrendo da sua família, ele vai lá e mata o egípcio para vingar a vida dos seus irmãos. Estava fazendo algo que Satanás ensina por aí: olho por olho, dente por dente.
mas onde está o amor de Deus? Então nós vemos que quando Moisés conheceu a Deus e passou a ouvir a voz de Deus, esse mesmo homem foi transformado em um homem de sucesso, governando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, sendo guiados por Deus, e vitorioso. Ele conquistou, ele chegou até o lugar que Deus permitiu que ele fosse com sucesso. Então, queridos, o sucesso não está em você deixar de cumprir a palavra de Deus e fazer a vontade de Satanás. Lá fora muitos vão dizer isso. Se você for tentar seguir à risca o que Deus ensina, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas a verdade é que o Senhor tem levado pessoas a serem vitoriosas e de sucesso, porque elas foram justas e fiéis a Deus. Olhamos para Davi, aquele homem que estava assumindo um reinado, um homem que alguém poderia dizer jamais chegará a ser rei. Vivia lá no meio do campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas a Bíblia diz que Davi, ele tinha o coração voltado para Deus. Os seus irmãos que eram belicosos, os seus irmãos que eram astutos, seus irmãos que tinham a missão em conquistar algo, perderam para ele, porque Davi olhava para Deus. Quando nós olhamos mais para as coisas da terra do que para Deus, o fim ou é sermos corrompidos com este mundo, ou perdermos a salvação. Mas quando nós olhamos para Deus, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Ele nos leva a receber aquilo que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para a vida de muitos servos de Deus que foram vitoriosos, porque eles não negaram a fé. Quando Daniel chegou no reino da Babilônia, ali naquele lugar onde ele fora levado para ficar com os demais príncipes daquele país, a Bíblia diz que ele foi determinado. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. O que quer dizer isso? A palavra de Deus para os nossos corações é decidir não se envolver com as coisas que não são agradáveis a Deus, para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes, quando você toma uma decisão como essa, você vai ser criticado, você vai ser muitas vezes discriminado, você pode ser chamado de cafona, mas não importa. O que importa é se Deus está agradando de você, é se Deus está olhando para você e dizendo: este é o servo a quem eu amo. Quando Satanás rodeou a terra e passeou por ela, a Bíblia diz que ele foi se apresentar diante de Deus, e Deus falou: você conhece o meu servo Jó? E Deus falava de Jó com uma grande alegria, porque Jó era um homem que não denegria a imagem de Deus. Jó era um homem que Deus podia falar com ele de boca cheia, porque era alguém que Deus tinha total confiança. E Satanás disse para ele: também o Senhor tem dado tudo para ele, porque Deus dava tudo para Jó, porque Jó queria mais a Deus do que as coisas. Quando ele foi perdendo as coisas que Deus havia lhe dado, ele nunca deixou de servir a Deus. Queridos, as tentações desse mundo muitas vezes podem nos levar a nos afastar de Deus. As tentações podem vir para que nós venhamos perder a esperança, mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós procuramos ser fiéis, então nós podemos ver que Deus vai nos honrar, porque Ele honra os seus filhos, Ele honra aquele que é fiel. Ele sempre está olhando para nós com o olhar daquele Pai que nos ama e deseja que nós sejamos vitoriosos. Mas nós só podemos conquistar o melhor de Deus se nós formos fiéis. Jesus foi fiel ali naquela tentação. Jesus, se fosse como certos homens da terra, poderia ter trocado o seu ministério pelo reino desse mundo. Quantas pessoas têm trocado a sua salvação pelos reinos desse mundo? Têm buscado mais as riquezas do que a glória de Deus. Jesus não se entregou. Jesus sabia que Satanás não tinha nada para dar. Muitas pessoas estão envolvidas por Satanás, estão sendo levadas ao engano, porque pensa que ele tem alguma coisa para dar. Mas quando
a pessoa faz o que Satanás oferece, no final ele vai ver o resultado é amargo. O resultado não é aquilo que foi ofertado, porque Satanás não tem nada para dar. O mundo não tem nada para nos oferecer. Somente Deus tem algo que possa abençoar a sua vida, algo que possa trazer a você a satisfação permanente.